Boa noite. Uma alegria estar aqui de volta. Hoje, infelizmente, não estou acompanhado da minha esposa. Ela teve que ficar em casa. Mas é uma alegria poder estar aqui e compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Trago o abraço da Igreja Nova Aliança, do Conselho, do pastor Bruno. E convido os irmãos agora para que abram as suas Bíblias, então, na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós leremos os versos de 26 a 30. Romanos 8, de 26 a 30. A palavra do Senhor nos diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Santo Eterno Deus, nós te damos graças porque a tua palavra foi lida, foi exposta nesse momento. E eu peço que o Senhor nos abençoe agora, que o Senhor nos dê entendimento. E que o Senhor me use, Senhor, para que ela possa alcançar os nossos corações, possa transformar as nossas vidas. E que o Senhor fale conosco através dela nessa noite, Deus. Fica conosco, é o que eu peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Tem uma pergunta que eu acho que todo crente já deve ter feito para si, depois de passar por algum problema, por alguma dificuldade na vida. Eu mesmo já fiz essa pergunta para mim algumas vezes, depois de passar por alguns perrengues, por algumas dificuldades. A pergunta é: se Deus é por nós, por que a gente sofre? Se Deus é por nós, por que eu passo por dificuldades? O fato é que a gente vive dias difíceis, a gente passa por situações difíceis, e isso não é um privilégio nosso, dessa geração. A gente tem uma ideia de que as coisas eram melhores no passado. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter dito isso. Porque no passado as coisas eram melhores, era menos bagunçado, menos escancarado, talvez. E que hoje as coisas estão muito mais difíceis. Mas o fato é que desde a queda, a humanidade vive dias difíceis. A gente tem uma falsa sensação de que em alguns momentos as coisas melhoram ou se tornam menos piores, talvez. E essa falsa sensação, ela acaba, em alguns momentos da vida da gente, da história da humanidade, elas acabam mostrando que parece que a gente acertou, parece que a gente achou o rumo. Parece que a humanidade agora vai, parece que agora vai dar certo. Parece que agora a gente conseguiu resolver as coisas. E aí, logo depois, a gente percebe que não. A gente percebe a dura realidade do pecado, a dura realidade do mundo caído que a gente vive, e as coisas continuam da mesma forma, do mesmo jeito que eram. O sofrimento, ele vem sobre todos nós, de muitas maneiras diferentes. Ele vem sobre crentes, ele vem sobre descrentes, ele vem sobre pessoas honestas, sobre pessoas desonestas, ele vem sobre ricos, ele vem sobre pobres, obrigado. Ele vem sobre doutores, ele vem sobre analfabetos. A gente sofre com doenças, a gente sofre com traição, a gente sofre com desemprego, com desilusão, com luto.
Essas são apenas algumas das coisas que a gente passa no nosso dia a dia. E no meio de tanto sofrimento, vem essa pergunta: onde está Deus no meio de tudo isso? Onde está o Senhor? O Deus da Bíblia que a gente conhece. Onde que Ele está? A gente muitas vezes não consegue entender por que que o Senhor permite que coisas ruins aconteçam com a gente. E essa indignação, às vezes, que a gente sente quando alguma coisa ruim acontece, de questionar Deus, de falar, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? No fundo, a gente questiona isso porque a gente acha que a gente é bom, que a gente é boa pessoa. Afinal de contas, eu venho na igreja todo domingo, eu não roubo, eu não defraudo ninguém, eu não passo ninguém para trás. A gente acha que a gente é bom crente, que a gente merece alguma coisa de Deus, quando na verdade a gente não merece nada do Senhor. A única coisa que a gente merece do Senhor é a eternidade no inferno por causa dos nossos pecados. É só isso que a gente merece. E no texto que a gente acabou de ler, de Romanos, Paulo ele vai mostrar para a gente que Deus está agindo na nossa vida, apesar das circunstâncias, apesar dos eventos bons, dos eventos ruins que acontecem, apesar da nossa falta de capacidade de orar corretamente. A gente ora, mas a gente não sabe orar. Por melhor que seja a nossa oração, por mais rebuscada que ela possa ser na linguagem, por mais correta que ela possa ser, até teologicamente falando, a gente não sabe orar. A gente não sabe pedir. O fato é que Deus está agindo na minha vida, Deus está agindo na sua vida, como Paulo mostra aqui, e Ele tem um objetivo específico para isso. Ele age com um objetivo específico, e esse objetivo específico é nos tornar conforme Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus. As coisas acontecem na nossa vida para isso. E esse agir de Deus nas nossas vidas para nos transformar, para nos conformar como Cristo, isso às vezes machuca. Isso dói, às vezes. E esse é o resumo do sermão. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Mas antes da gente falar sobre isso, é importante que a gente tenha um panorama da carta de Paulo aos Romanos até o capítulo de número 8, até onde a gente vai falar. Rapidinho, assim. Nos capítulos de 1 a 3, Paulo ele vai mostrar para a gente que tanto judeus quanto gentios, eles estão sobre o pecado. Ou seja, não há um justo sequer. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém está isento do pecado. Ele vai escrever isso em Romanos 3, 23. Paulo vai escrever, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nos capítulos 3 e 4, pegando o 3 e começando no 4, Paulo vai falar sobre a justificação pela fé. Ele vai escrever, ainda no capítulo 3, no verso 28, ele vai dizer o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Mas essa história de ser justificado pela fé, de não ter que fazer nada para ser salvo, isso é muito difícil para a gente aceitar. Isso fere a nossa hombridade, isso fere o nosso orgulho como homem, como ser humano, porque a gente não admite não fazer nada por alguma coisa, não poder agir em alguma coisa. Isso é muito mal compreendido por nós. E aí no capítulo 5, Paulo vai passar a falar dos frutos dessa justificação. E ele vai dizer que as tribulações que a gente passa, elas produzem em nós perseverança. E que essa perseverança, ela vai produzir em nós experiência. E que essa experiência vai produzir em nós esperança. Isso está lá em Romanos 5, de 3 a 4. Mas o pecado ainda está na gente. A gente ainda é pecador e a gente precisa de libertação. Então, no capítulo 6, Paulo vai mostrar que nós somos libertos pelo poder do pecado pelo sacrifício de Cristo. A morte de Cristo, o sacrifício dele, nos libertou da ação do pecado, do poder, do domínio do pecado. Mas ainda assim, a gente continua lutando contra o pecado, porque o nosso corpo ainda
está contaminado pelo pecado. O nosso espírito não, mas o nosso corpo sim. E aí, por fim, a gente chega no capítulo de número 7, onde Paulo chega à conclusão, que é aquilo que o pastor Enéas leu, que ele chega à conclusão que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, que eu sei que eu não tenho que fazer, esse eu faço. Esse eu acabo fazendo. E aí Paulo, desesperado, ele diz que ele é um homem desventurado. Ele vai dizer, desventurado o homem que sou. Romanos 7, 24. E ele vai concluir perguntando, quem me livrará do corpo dessa morte? Como é que eu saio dessa? A resposta você já sabe. A resposta é Jesus Cristo. É Ele que vai nos livrar disso. E aí então, no capítulo de número 8, Paulo vai mostrar que a gente está livre da condenação do pecado. E vai mostrar como Deus age em nós para nos aperfeiçoar e para nos tornar como Cristo. Esse então é o ponto alto de toda a argumentação de Paulo, que ele começa a construir no primeiro capítulo de Romanos, e ele vem até o capítulo 8 para falar sobre essa ação de Deus na vida da gente, para nos santificar. Então Paulo começa no capítulo de número 8, versos de 1 a 2, que nós não lemos, mas Paulo vai dizer o seguinte, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo vai mostrar para a gente que a gente vive pelo Espírito e que a gente é filho de Deus, herdeiros com Cristo. Mas ele então não foge da questão. E a gente vai ver isso na sequência agora. A questão é a seguinte: se eu sou filho de Deus, se eu sou herdeiro com Cristo, por que eu ainda sofro? Se eu sou filho de Deus, por que eu não sou curado de uma doença terrível, de uma doença terminal? Se eu sou filho de Deus, por que as coisas não dão certo para mim? Sempre. A resposta para essas perguntas, ela começa nos versículos de número 18, que nós também não lemos, e ela vai até o 30, ela invade o 26 até o 30, que foi o texto que nós lemos agora no começo. E a resposta que a gente vai ver aqui na carta de Paulo é que o sofrimento ele existe sim. O sofrimento não é uma ilusão. Não é algo que não existe, não é algo da minha cabeça, da sua cabeça. Mas tem muito crente que acha que se você está sofrendo é porque você não tem fé. Se você está sofrendo é porque você não orou o suficiente. É porque você não contribuiu o suficiente. É porque você não é fiel o suficiente. Mas a resposta que Paulo dá é que o sofrimento é real sim. Que a gente passa sim por sofrimento várias e várias vezes no curso da nossa vida. E que esse sofrimento, apesar dele existir, dele ser real, ele não pode ser comparado com a glória futura que está reservado para nós. Que vai ser revelada em nós quando Cristo voltar. E que Deus, na soberania dele, ele vai fazer até esse sofrimento cooperar para o nosso bem eterno. Então a gente entra no verso de número 26, que é o texto que a gente leu, onde Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa incapacidade de orar. Ele vai escrever: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo que o próprio Espírito Santo ele intercede por nós de uma forma maravilhosa. E aqui cabe uma observação. Esses gemidos inexprimíveis que a Bíblia fala aqui não são línguas estranhas. Não é uma êxtase, um transe, alguma coisa assim. É uma comunicação que vai muito além das palavras, daquilo que a gente consegue dizer. É uma comunicação espiritual, mediada pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Eu imagino que você já deve ter passado por momentos na sua vida em que as palavras não saíam. Aqueles momentos em que o sofrimento é tão grande
você não consegue formular uma oração. Você não consegue traduzir aquilo que você está sentindo em palavras. Nem para orar. A única coisa que você consegue fazer é chorar. Você só geme. Pois saiba que nesses momentos o Espírito Santo está orando por você. É nesse momento que o Espírito Santo está agindo com gemidos inexprimíveis em teu favor. Ele pega esses seus gemidos, as coisas que você não consegue dizer, e ele transforma isso em oração perfeita diante do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele continua no verso 27, dizendo que o Espírito Santo, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, porque afinal de contas ele é o próprio Deus. Ele diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Isso é maravilhoso, porque a gente não sabe orar. A gente não sabe orar. A gente acha que sabe orar, mas a gente não sabe. Mas a gente tem a própria Trindade Santa orando por nós, agindo em nosso favor, intercedendo por nós. Até as nossas orações, por causa do nosso pecado, até as nossas orações estão estragadas, estão contaminadas, estão afetadas. Elas não conseguem ser boas. Nada do que a gente faz é bom. Nada do que a gente faz é. Então, o Espírito Santo ele vai agir não com aquilo que a nossa vontade pecaminosa quer, mas com aquilo que é a vontade de Deus para nós. E louvado seja Deus por isso, porque você já imaginou se o Senhor concedesse para mim e para você tudo aquilo que a gente pede em oração? Quantas vezes você já orou pedindo alguma coisa para Deus? Deus não te atendeu. E depois você deu graças a Deus por isso. Porque Ele não te atendeu. Depois você percebeu que aquilo que você estava pedindo era uma tremenda besteira. A gente não sabe orar. A gente não sabe orar. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda nisso. Então o apóstolo Paulo, depois de mostrar que o Espírito Santo ele intercede por nós, nos ajudando a corrigir esse problema da nossa oração, da nossa conversa com Deus, ele intercede por nós ele faz essa tradução com o Senhor. Ele parte para o centro da argumentação dele, para o centro da argumentação sobre a santificação que a gente precisa ter e sobre o sofrimento que por vezes nos aflige. Ele vai escrever no versículo 28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu acredito que eu posso dizer, sem medo nenhum, que esse é um dos textos mais usados por cada um de nós, pelos crentes, quando a gente está passando por alguma dificuldade. Para quem conhece a palavra de Deus, eu tenho certeza que isso vem na cabeça. Quando alguma coisa não está dando certo, quando alguma coisa sai do controle, a gente lembra disso. Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. Esse é o que tem na nossa cabeça. Mas justamente esse pensamento nosso é o outro ponto aqui que eu quero colocar. Porque da mesma forma que esse texto é muito usado como consolo para a gente, quando a gente está passando por alguma dificuldade, ele também é usado de forma errada. Ele é muito mal interpretado. E então é importante que a gente entenda o que esse texto não está dizendo antes da gente entrar no que ele de fato está dizendo. Esse texto ele não está dizendo que todas as coisas são boas em si. Ele não está dizendo que tudo que vai acontecer é bom. Porque o sofrimento é real. Ele existe, a dor dói. De fato ela dói. Ninguém fica feliz porque está doente, ninguém fica feliz porque perdeu um ente querido. O que é ruim de verdade. E a gente não tem que fingir estar alegre quando alguma coisa ruim está acontecendo. A gente não tem que tentar maquiar uma situação que é ruim. O ponto é que nosso Deus, Ele é soberano e Ele pode fazer até mesmo que essas coisas ruins concorram, cooperem para que o nosso bem aconteça, para o bem que Ele tem planejado para mim e para você, que ele seja executado. O texto também não está dizendo que o mal se torne em bem. Então se o que é mal, mas Deus transforma o mal em bem.
Afinal de contas, José disse isso, né? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. O sofrimento nunca é bom. Ele não fica bom. Uma coisa que é ruim não fica boa. Sofrimento é sofrimento mesmo. O pecado nunca é bom. Nunca vai ser bom. Mas é importante que a gente entenda também aqui uma diferença fundamental entre pecado e sofrimento. São coisas diferentes. Pecado, ele não tem por natureza o poder de fazer você parecido com Cristo, de me tornar parecido com Cristo. Jamais o pecado vai conseguir produzir isso. Pelo contrário, o pecado, ele nos afasta de Cristo. Ele nos torna cada vez mais longe de Cristo. Você nunca vai poder dizer, foi muito bom eu ter pecado, porque por causa do pecado, Deus me abençoou, Deus mudou uma situação e Deus me trouxe uma bênção. Você jamais vai poder dizer isso. Mas você vai poder dizer, como o salmista disse, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os seus decretos. Salmo 119, versículo 71. Isso porque o sofrimento ele pode ser usado por Deus para nos conformar com Cristo. Deus usa o sofrimento para nos fazer igual a Cristo. O pecado não. Porque o pecado em si mesmo nunca produz santidade. Lembre-se que Cristo sofreu, mas nunca pecou. Sofrimento, sim, pode produzir santidade. E o texto também não está dizendo que a gente vai entender tudo o que acontece com a gente agora. A gente pode não ser capaz, muitas vezes, de entender como uma doença pode resultar em algo bom para mim. Como que um acidente pode fazer algum bem para mim. Como que a morte de alguém que eu amo pode produzir algum bem em mim. Talvez a gente nunca venha a saber, a entender isso. Algumas vezes a gente até entende, depois de um tempo, a gente até olha para aquela situação e consegue ver a mão do Senhor ali. Mas pode ser que não. O fato é que Deus é o Senhor da história. E que Ele é soberano. E vai fazer com que todas as coisas que estão sob o controle dele convirjam para o propósito dele. Deus tem um propósito para a gente. E esse propósito vai ser cumprido. E ele vai usar todos os meios para fazer isso. Agora que a gente já entendeu o que esse texto não diz, a gente vai então entender o que ele de fato está dizendo. E o versículo começa com uma palavra: sabemos. Versículo 28, a primeira palavra dele aqui, sabemos. Essa palavra, ela conecta os versos anteriores, 26 e 27, quando Paulo fala sobre a ação do Espírito, com o verso 28. A palavra que Paulo usa aqui no original, ela é uma palavra que dá a ideia de algo que é exato, de algo que acontece. Uma ideia de conhecimento certo, de resultado de um cálculo matemático, assim, como 1 mais 1 é 2. Algo que é certo, que eu fiz a conta e que é isso aqui, vai acontecer. O resultado é esse. É isso que Paulo, essa palavra, ela tem esse sentido no texto. É um termo que nos dá a certeza de que aquilo que Paulo está dizendo aqui, de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, de fato vão. De fato vão. Então não há como questionar isso. A ideia é essa. Não dá para questionar esse resultado. Paulo diz que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, mas o que seriam todas essas coisas, então? Além das coisas boas que acontecem com a gente, que eu acho que ninguém aqui questiona, quando uma coisa boa acontece, a gente agradece ao Senhor por ela. E a gente sabe que aquilo é bom e está cooperando para mim. Eu fico feliz. Mas também as coisas tristes, as coisas desagradáveis, elas estão incluídas aqui nessas todas as coisas. E são os eventos dolorosos que acontecem com a gente não gostaria que acontecesse. Aflições, perdas, dificuldades, enfim, tudo que a gente já falou aqui. Mas dentro de todas essas coisas, a gente pode incluir mais uma coisinha aí dentro. As obras do maligno também. O próprio Satanás, ele pode ser usado por Deus para um bem maior. E é isso aí. É isso mesmo. Deus é soberano até sobre Satanás. Você deve estar lembrando de Jó agora. Deus permitiu a ação de Jó, a ação de Satanás na vida de Jó.
dentro dos limites que o próprio Deus estabeleceu. E o Senhor sustentou Jó em todo esse processo. E Jó foi abençoado pelo Senhor. Jó passou por toda a aflição e foi abençoado pelo Senhor. Mas cuidado, assim, eu não estou dizendo que Deus fica cutucando Satanás para que Satanás faça alguma coisa para a gente, para que... Não, não é isso. Mas a própria ação do diabo na vida da gente, ela é usada pelo Senhor para esse propósito dele. Até isso pode ser usado pelo Senhor. Mas além disso, os nossos próprios pecados, eles podem ser usados pelo Senhor para o nosso bem também. Mas eu não estou afirmando, de novo, eu não estou afirmando que Deus é autor do pecado, e muito menos que a gente tem que pecar para ser abençoado. Pecado não é bom. Não é. Nunca é, nunca vai ser e nunca vai produzir santidade na gente. Mas até mesmo isso, até mesmo algo que Deus não aprova, que Deus não quer que aconteça, acontecendo, Ele pode usar isso para o nosso bem. Ele pode usar isso para a ação que Ele quer fazer na nossa vida. Mas Deus não faz com que todas as coisas cooperem para o bem de todas as pessoas. Deus não faz com que todas essas coisas que eu disse, sejam boas, sejam ruins, cooperem para o bem de todo mundo. Paulo ele é muito específico, ele diz quem são os alvos dessa ação de Deus. Ele diz que tudo cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se você considerar que todas as pessoas do mundo são alvos da ação de Deus, que todas as pessoas do mundo e todas as coisas vão cooperar para o bem de todas elas, então a gente tem que assumir que todas essas pessoas amam a Deus. E a gente sabe que não é verdade. Tenho certeza que você sabe disso. E eu também sei. Conheço um monte de gente que não ama a Deus. Então não é alvo dessa ação do Senhor. Mas quem são então essas pessoas? O texto afirma que são aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. São esses que são os alvos da ação de Deus, alvos da graça e da misericórdia de Deus que vão nos transformar, que vão nos moldar em Jesus Cristo. É nesses que o Senhor trabalha, é com esses que o Senhor está se importando. E esse é o propósito do Senhor, que está no verso 29. O propósito do Senhor, conforme Paulo diz, escreve no verso 29, é para que a gente seja conforme a imagem de Jesus Cristo, conforme a imagem do Filho dele. Paulo escreve, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para isso que eu e você fomos salvos. É para isso que eu e você fomos escolhidos. Nós fomos predestinados pelo Senhor antes da fundação do mundo para sermos feitos à imagem de Cristo. Para sermos conforme Cristo. E esse é o bem que o verso 28 diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem é isso. Ser como Cristo. E todas as coisas cooperam. Sejam elas boas, sejam elas ruins, dia após dia, hora por hora, minuto após minuto. Todas essas coisas vão cooperar para que a gente seja como Cristo. Cada pequeno evento que acontece na sua vida, cada alegria que você tem, cada tristeza, cada conquista, cada decepção, tudo, absolutamente tudo que acontece vai cooperar para que você seja mais parecido com Cristo. E aqui é uma ideia errada que as pessoas têm. Por isso que eu comentei no começo que esse versículo 28 ele é muito mal interpretado. A gente acha que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem financeiro, para o nosso sucesso profissional, para eu ter uma casa, para eu ter um carro, para eu ter um bom casamento, enfim. Que as coisas vão cooperar para que tudo dê certo para mim. Eu não penso no resto. Paulo,
ele está dizendo que todas as coisas vão cooperar, sim, para o nosso bem. Mas são todas as coisas. Coisas boas e coisas ruins. A gente vai, sim, passar por sofrimento nessa vida. A gente vai, sim, passar por decepção. E Deus vai usar isso também para nos moldar à imagem de Cristo. Não espere nada diferente disso. E nossa vida, ela não é só composta de momentos ruins, claro, ela é composta de momentos bons, mas todos eles vão cooperar dessa maneira que eu disse. Queria que você imaginasse a figura de um forjador. Você já deve ter visto isso em filme, aqueles filmes medievais, aquele cara que fica num lugar escuro, com fogo aceso, derretendo ferro ali, ferro incandescente, que o ferro fica amarelo, assim, incandescente, meio avermelhado. Esse é o forjador. Ele pega um pedaço de ferro bruto, sem forma, esquenta ali, deixa lá. O fogo vai purificar, vai queimar as impurezas do ferro e vai amolecer ele. Aí o forjador vai pegar aquele ferro, vai colocar numa bigorna, vai pegar um martelo ali e vai começar a dar pancada naquele negócio. Ele vai bater naquilo, batendo, até que ele vai tomando forma. Seja de uma faca, de uma espada, seja do machado, do que for. Ele vai construir, ele vai formar alguma coisa ali. Nós somos aquele ferro bruto. O Senhor, Ele é o forjador ali. Ele está pegando a minha vida, Ele está pegando a sua vida, que não tem forma, e Ele vai nos transformar na forma de Cristo. Ele vai nos tornar igual a Cristo. É esse o objetivo dele. Então Ele vai sim, muitas vezes, martelar a gente. Ele vai nos jogar no fogo sim, para nos amolecer, para nos quebrar, para que Ele possa trabalhar a gente. Algumas vezes Ele vai tirar coisas de nós, outras vezes Ele vai colocar coisas em nós, para que a gente vá tomando forma, pouco a pouco. Para que a gente vá tomando forma, para que a gente fique cada vez mais parecido com Cristo. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso está lá em Efésios 4:13. Esse é o bem que Deus quer para mim, para você. É para isso que todas as coisas cooperam, para que nós sejamos como Cristo. Para que nós falemos como Cristo, para que a gente pense como Cristo, para que a gente reaja como Cristo. E eu convido você para uma breve reflexão, para que você pense aí, onde você está. Responda para você mesmo, o quão parecido com Cristo você acha que você está? O quão parecido com Cristo você acha que você já está? O quanto de Cristo você tem? Quanto de Cristo tem nas suas ações, nas suas palavras, no seu pensamento? E para concluir o raciocínio, Paulo ele vai mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nós seremos moldados, forjados à imagem de Cristo, mas ele vai dizer como isso vai acontecer. No verso 30, então, ele vai dizer que aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo está dizendo que Deus vai até o fim com isso que Ele planejou para a gente. Deus não vai deixar o trabalho na metade. Deus ele vai concluir a obra que Ele começou na gente. Esse versículo ele é conhecido pelos reformadores como a cadeia de ouro da salvação. Eles chamam, dão esse nome. Ele é uma corrente, como a gente pode ver ali, uma sequência de coisas que vai conectar a eternidade passada, que é a nossa eleição, quando o mundo nem existia ainda e Deus nos escolheu, a eternidade futura, que também não aconteceu, quando vai acontecer a nossa glorificação, quando Cristo voltar. E nesse meio tempo, a gente vai ser transformado, a gente vai ser moldado, a gente vai sendo trabalhado pelo Senhor. Ele mostra então que a nossa salvação não depende da nossa perseverança, do nosso esforço, dos nossos méritos, de nada. Nem de quanto eu sou
crente, dedicado. Não depende de nada disso. Somente da fidelidade de Deus. É o Senhor que chama, é o Senhor que nos molda para sermos como Cristo. É o Senhor que garante que no final a gente vai ser como Jesus Cristo. Na nossa glorificação a gente vai ser como Cristo. Porque se a nossa salvação dependesse da gente, a gente já tinha abandonado isso. A gente já tinha desistido. Então, o Senhor, Ele chamou aqueles que Ele predestinou. Antes da fundação do mundo. Um chamado eficaz, um chamado que transforma o coração. Muitas pessoas, elas podem ouvir o chamado do Senhor. Qualquer pessoa que estiver aqui, na igreja, ou que estiver na rua, ouvindo, passando e ouvindo essa mensagem, pode ouvir a palavra do Senhor. Mas só aqueles que foram eleitos, escolhidos pelo Senhor, vão ouvir isso com o coração. Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, ele diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É isso. Muita gente vai ouvir a palavra do Senhor. Mas só os escolhidos vão ser tocados por ela. Só os escolhidos vão ouvir com os ouvidos do coração, não com os ouvidos externos. E depois que a gente é chamado, o Senhor nos declara justos em Cristo. Não pelo que nós fizemos, mas pela fé que nós temos no Senhor. A gente continua pecador, sim. Mas Deus, ele aceita o sacrifício de Jesus por nós. A nossa dívida foi paga por Cristo. Nós estamos livres da condenação do pecado. A gente não está livre do pecado. A gente continua pecando. Mas a gente está livre da condenação. E então, Paulo vai dizer que o Senhor nos glorificou. E Paulo não está dizendo que o Senhor vai nos glorificar. Ele está dizendo que o Senhor já nos glorificou. Mas essa glorificação, ela só vai acontecer quando Cristo voltar. Mas Paulo já está dizendo que ela aconteceu. Essa é a fé salvadora. A fé de que a gente não viu ainda, mas a gente já crê que aconteceu. A gente sabe que o Senhor não vai falhar. O Senhor prometeu que vai voltar e Ele vai voltar. E Paulo dá isso como certo. Porque, veja, para Deus não existe passado, não existe futuro. Deus é o início e o fim agora. Então, para Ele, sim, nós já estamos glorificados. A gente só não passou por isso ainda. A gente só não chegou lá ainda. E a promessa da Escritura, então, não é que você não vai sofrer. A promessa é que seu sofrimento não vai ser em vão. Deus, ele vai pegar os cacos da sua vida, o sofrimento que você tem, e Ele vai transformar em algo que você não pode imaginar. Não porque o sofrimento é bom, mas porque Deus é bom. Deus vai pegar toda a dor que você sente, todo o sofrimento que você passa, e Ele vai usar isso para te moldar, para te transformar em alguém parecido com Cristo. O que Deus completou, o que Deus começou, Ele vai completar. Aquele que escolheu você também te predestinou. E Ele também te chamou. E aquele que te chamou também te justificou. E também te glorificou. E você não tem nenhuma participação nisso, você não tem mérito nenhum nisso tudo. Tudo isso é obra de Deus. Somente a Ele toda a glória. Somente a Deus toda a glória. E se você que está ouvindo o sermão, se você ainda não tem Cristo como seu único Salvador, seu único Senhor, se você ainda tem enfrentado sozinho os sofrimentos da vida, não tape os seus ouvidos para o Senhor. Não endureça o seu coração. Entregue-se a Jesus e deixe que Ele transforme você, que Ele molde você. Não desperdice mais tempo tentando enfrentar tudo sozinho, na força do seu braço, tentando resolver tudo. Entregue-se a Cristo. Que a gente possa descansar nessas verdades da palavra do Senhor, sabendo que todas as coisas, sejam elas boas ou más, cooperam para o nosso bem. Cooperam para o meu bem, para o seu bem, desde que nós amemos a Deus e que a gente tenha sido chamado segundo o propósito dele. Que o Espírito Santo console os nossos corações e que ele nos fortaleça para que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo em Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Louvado seja o nome do Senhor.